No Egito foram lançadas 10 pragas para libertar os israelitas da escravidão imposta pelo faraó. Disse o Senhor: certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto estão padecendo. Por causa da fome, os israelitas foram morar no Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte. Os israelitas foram bem acolhidos no Egito, graças à presença de José, um israelita que era governador do Egito. No governo do Egito, o José só estava abaixo do faraó. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O tempo passou, e com a morte de José, os israelitas que estavam no Egito foram escravizados. Os israelitas trabalhavam incansavelmente, faziam monumentos, estátuas para o faraó, colhiam, plantavam, fabricavam tijolos e carregavam pedras enormes. Os egípcios obrigavam os filhos de Israel ao trabalho e tornavam-lhes extenuante e amarga a vida, com duros serviços, a preparação da argila, a fabricação de tijolos, vários trabalhos no campo e toda espécie de tarefas que o obrigavam a realizar. Para libertar o povo de Israel dessa escravidão no Egito, Deus levanta um homem, Moisés. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vai, pois, imediatamente eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Obedecendo a Deus, Moisés vai até o faraó e ordena que ele liberte os israelitas da escravidão. Naquela época no Egito, os israelitas foram proibidos de terem filhos homens. Isso porque a população israelita estava crescendo muito no Egito, e isso estava incomodando o faraó. Levantou-se sobre o Egito um novo faraó, que não conhecia nada sobre a vida de José. Então proclamou ele ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel tornou-se mais numeroso e mais poderoso do que nós. Vinde, tomemos sábias medidas, a fim de impedir que ele cresça ainda mais, pois do contrário, em caso de guerra, aumentará o número dos nossos adversários e combaterá contra nós, para depois deixar nosso país assolado. Aliás, Moisés já era conhecido do faraó. Quando Moisés nasceu, sua mãe o lançou à sorte num rio, e ele foi encontrado por uma das filhas do faraó, que o adotou. Ela percebeu o cesto entre os juncos e mandou uma de suas servas apanhá-lo. Abrindo, viu a criança. Era um lindo menino e chorava. Enternecida, declarou: é filho dos hebreus. É por isso que Moisés era conhecido do faraó. Lembrando, o faraó da época do José, o faraó da época do nascimento de Moisés e o faraó da época do Moisés adulto eram faraós diferentes. Agora, vamos voltar para onde estávamos. Obedecendo a Deus, Moisés vai até o faraó e ordena que ele liberte os israelitas da escravidão. O faraó não dá ouvidos a Moisés e endurece a escravidão do povo de Israel. Replicou o faraó: quem é Yahvé para que ouça sua voz e deixe Israel partir? Não conheço Yahvé, tampouco permitirei que os israelitas saiam das minhas terras. Os israelitas ficam muito chateados com Moisés, porque depois que ele foi até o faraó, a escravidão só piorou.
Que Yahvé vos observe e julgue, pois nos tornastes odiosos aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos, pondo-lhes a espada na mão para nos matar. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que fizeste mal a esse povo? Por que me enviaste? Porque desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a esse povo, e de nenhuma sorte livraste o teu povo. A recusa do Faraó em libertar o povo de Israel foi feita pelo próprio Deus. Entretanto, eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe o povo partir. Mas por que Deus endureceu o coração de Faraó? Ora, foi o próprio Deus que deu poder ao Faraó. Pois a Escritura diz ao Faraó: Eu o levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e endurece a quem Ele quer. Antes de Moisés ir até o Faraó, Deus já sabia que o Faraó não libertaria o povo de Israel. Deus é soberano e ele usa pessoas, líderes, autoridades, governadores, presidentes, faraós para cumprir os seus propósitos. Contudo, eu sei que o rei do Egito não permitirá que saiam de suas terras, a não ser que uma poderosa mão o force. Por esse motivo, estenderei a minha mão e ferirei todo o Egito, com os prodígios que realizarei no meio dos egípcios. Somente depois desses portentosos eventos é que o Faraó os deixará partir. Para glorificar o seu nome sobre todo o Egito e mostrar que é o único Deus todo-poderoso, digno de adoração, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó lança pragas no Egito. E para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. E em todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor. Agora, a religião egípcia pagã e seus falsos deuses serão humilhados. Os egípcios cultuavam o rio Nilo como se fosse um deus. Na religião egípcia, o deus egípcio Hapi personificava o rio Nilo. Na primeira praga que Deus envia aos egípcios, as águas do rio Nilo se transformam em sangue. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Assim, Deus humilha Hapi e mostra que ele é o único e verdadeiro Deus, dono do céu e da terra, bem como de suas águas. Essa praga também foi um duro golpe no culto que os egípcios prestavam aos peixes. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. As rãs eram cultuadas pelos egípcios e foram representadas por um demônio que tinha uma cabeça de rã. A praga da rã mostra o poder e soberania de Deus sobre os animais e humilha perante todos os egípcios o falso deus Regete. E o rio criará rãs, que subirão e virão à tua casa, e ao teu dormitório, e sobre a tua cama, e às casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e aos teus fornos, e às tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. O Egito foi infestado por mosquitos,
piolhos. E havia muitos piolhos nos homens e no gado, e todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. Para a vergonha da religião egípcia, até mesmo os feiticeiros do Egito admitiram que aquela praga foi enviada pelo Deus de Abraão. Os magos afirmaram ao faraó: "Atentai, essas são as obras do dedo de Deus." Porém, o coração do faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Um enxame de moscas cobrem todo o Egito. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti. E para mostrar que o Deus de Israel é o único e verdadeiro Deus, o enxame de moscas perturbou apenas os egípcios e não os israelitas. E naquele dia eu separei a terra de Gósen em que meu povo habita, que nela não haja enxames de moscas, para que saibais que eu sou o Senhor no meio dessa terra. As criações de animais dos egípcios morrem. Eis que a mão do Senhor será sobre teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. As divindades egípcias, como Apis, da fertilidade dos rebanhos, e Hathor, a deusa vaca, puderam fazer absolutamente nada para proteger os egípcios. Mais uma vez, o Deus de Israel mostra que é soberano e o único Deus verdadeiro. E o Senhor fará a separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. E o faraó mandou averiguar, e eis que do rebanho dos filhos de Israel não morrera nenhum animal sequer. Então o coração do faraó obstinou-se ainda mais, e não deixou o povo partir. Os egípcios e seus animais ficam cheios de bolhas e sarnas. E se tornará em sarna, que arrebente em úlceras nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. Agora nem os magos conseguiam manter-se de pé diante de Moisés, pois estavam cobertos de tumores e úlceras, assim como toda a população do Egito. Uma forte tempestade de granizo cai no Egito. E havia saraiva, e fogo misturado entre a saraiva, tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Essa saraiva envergonhou todos os deuses egípcios que diziam ter o poder sobre os elementos naturais. Deuses egípcios como Íris e Osíris foram ridicularizados. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Os gafanhotos destruíram toda a vegetação que sobrou da chuva de granizo. E cobrirão a face da terra, de modo que não se poderá ver a terra, e eles comerão o restante que escapou, o que vos ficou da saraiva. Também comerão toda a árvore que cresce no campo.
e encherão as tuas casas e as casas de todos os teus servos e as casas de todos os egípcios. Sebeque, o deus inseto egípcio, e Shu, o deus egípcio do ar, foram humilhados. O céu fica escuro por 3 dias e o principal deus do Egito, o deus Sol-Ra, é completamente humilhado. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. A completa impotência de Ra perante o Deus de Israel estava demonstrada claramente a todo o Egito. Todos os primogênitos egípcios morrem, inclusive o filho do faraó. E todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que haveria de assentar-se sobre o seu trono, até o primogênito da serva, que está detrás da mó, e de todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas entre todos os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. O faraó e os governadores do Egito diziam serem deuses e chamavam a si mesmos de filhos do deus Sol-Ra. A morte dos primogênitos egípcios foi uma grande humilhação para Faraó e os deuses do Egito. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. O faraó finalmente cedeu e depois de 430 anos de escravidão, os israelitas são libertos do Egito. E Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Alguns datam o êxodo por volta de 1500 anos antes de Cristo, o que situaria o êxodo no reinado do faraó Tutmés III. Já outros dizem que o êxodo pode ter ocorrido 1300 anos antes de Cristo, na época do faraó Ramsés II. Os atos poderosos do Deus de Abraão, Isaque e Jacó no Egito demonstram que ele é digno de adoração e é o verdadeiro e único Deus, e que todos os deuses do Egito são falsos. As pragas representam o julgamento e a ira de Deus. No livro de Apocalipse, no fim dos tempos,
Deus lançará sobre a terra 7 pragas. Vi a seguir um outro sinal grande e admirável no céu. Eram 7 anjos, designados para lançarem as 7 últimas pragas, depois das quais ficava satisfeita a ira de Deus. Assim como fez com Faraó, a ira de Deus será implacável contra todos aqueles que oprimem seu povo. Sejam governadores autoritários, seja comunismo, seja globalismo, OMS, nenhuma autoridade humana ficará de pé e irá se glorificar perante Deus. No passado, usando Moisés, Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito. Hoje, ele liberta o seu povo da escravidão do pecado, através de Jesus Cristo. Se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O pecado escraviza, mas Jesus Cristo liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida.